Hoje vamos aprender como utilizar listas com marcadores, listas numeradas e listas de verificação no Google Docs ou documentos Google, e faremos isto por meio de um exemplo prático passo a passo. E as listas são muito interessantes, pois elas permitem utilizar itens principais, subitens, e dentro dos subitens seria possível utilizar novos subitens. E é interessante também, pois é possível descer níveis de subitens ou até mesmo subir níveis de subitens e itens com estas listas, de forma bastante facilitada. Então vamos para a prática aprender como realizar isto. Aqui temos um exemplo prático no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Vamos iniciar criando uma lista com marcadores. Então aqui vou selecionar este atalho de lista com marcadores e já temos a lista criada com um item principal a ser preenchido. Então poderia preencher, por exemplo, cozinhar. E se eu quisesse que preparar os ingredientes, cozinhar os alimentos e organizar as mesas fossem subitens do item cozinhar, como eu poderia fazer isto? Vou apertar Enter, porém a lista criou um novo item principal, na verdade eu quero subitens. Para isso vou utilizar a tecla Tab do teclado. Então clicando Tab, já está utilizando um nível abaixo do item principal, então um subitem, que poderia ser, por exemplo, preparar os ingredientes. Apertando Enter, já é criado no mesmo nível, então um novo subitem neste contexto, que poderia ser cozinhar os alimentos. Apertando Enter, organizar a mesa. E se eu quisesse um nível abaixo disso, então um subitem de um subitem, eu iria apertar Enter e novamente a tecla Tab. Iria para um nível abaixo dos subitens. Então poderia digitar aqui o conteúdo necessário. E se eu quiser, por exemplo, subir um nível, aqui estou no nível dos subitens. Se eu quiser, por exemplo, retornar para o nível dos itens principais, iria utilizar o atalho do teclado Shift Tab. Ou seja, Tab vai descendo níveis dentro da lista e o Shift Tab vai subindo níveis dentro da lista. E aqui, estando no nível dos itens principais, poderia ter, por exemplo, estudar. Aqui, novamente, clicando Tab, iria entrar nos subitens, num segundo nível do estudar, poderia ter revisar o conteúdo, fazer exercícios práticos e assim por diante. E mais um detalhe importante, aqui se eu quisesse um espaçamento entre este subitem organizar a mesa, do item principal cozinhar, se eu quisesse um espaçamento dele para o próximo item principal, que é estudar, vou fazer o seguinte, antes do estudar vou apertar Enter, isso iria criar um novo item principal e basta apagar este novo item principal. Dessa forma temos um espaçamento entre os subitens de um item principal para o próximo item principal. E para finalizar a lista com marcadores, mais um detalhe importante, tendo selecionado a lista, por exemplo, selecionei algum dos itens dos subitens ou selecionei toda a lista, aqui vai estar destacado este ícone de lista com marcadores, e neste ícone ao lado do menu de lista com marcadores, poderia selecionar esta opção, e aqui temos diferentes opções de estilizações, de formatos de listas. Então, por exemplo, vou trocar esta que está utilizando círculos para esta que utiliza setas e outros formatos, por exemplo, e a lista já foi estilizada. E agora então vamos elaborar uma lista numerada, que é um padrão, é um formato bastante semelhante à lista com marcadores. Para isso, vou então apagar estes conteúdos. Então vamos fazer o seguinte, clicar neste atalho de lista numerada e já temos o item principal de número 1. Poderia digitar, por exemplo, lazer. Se eu apertar Enter, foi criado um novo item principal, o item 2. Porém, caso eu queira trabalhar dentro do contexto do lazer, eu iria apertar Tab para criar um subnível dentro de lazer, e aqui sim poderia trazer conteúdos, como por exemplo ler um livro, apertando Enter já é criado neste subnível que estamos atuando, neste contexto, jogar um jogo, Enter, passear com a família, e assim por diante.
E novamente, assim como fizemos na lista com marcadores, é possível utilizar a tecla Tab para ir um nível abaixo, ou seja, nesse contexto criar um subitem de um subitem de um item, teste, ou poderia utilizar, por exemplo, Shift Tab para subir um nível, Shift Tab para novamente subir um nível e assim por diante. E aqui, por exemplo, se eu quisesse estilizar, estamos com o item principal tendo um número 1, e os subitens são letras A, B, C. Se eu quisesse ter, na verdade, 1.1, 1.2, 1.3, basta clicar sobre alguma das partes da lista ou selecionar a lista, tendo o destaque aqui neste ícone de lista numerada, ao lado dele há este ícone de menu de lista numerada. E selecionando temos diversas opções. Vou selecionar esta, que possui o nível, o item principal sendo um número, e o seu subitem sendo o número ponto novo número. E dessa forma teríamos 1, 1.1, 1.2, 1.3, apertando Enter para um novo item 1.4, apertando Tab teria o 1.3.1 e assim por diante. E se eu quisesse criar um novo item principal, Shift Tab para subir um nível, Shift Tab para subir outro nível, já temos aqui o item 2, por exemplo, que poderia ser o estudar. E para ter um espaçamento entre o subnível 1.3.1 para este item de nível principal, que é o item 2, eu poderia, após o último subitem anterior, apertar Enter e apagar este novo subitem que foi criado. E dessa forma teríamos um espaçamento entre este subitem 1.3.1 e o item principal 2. Muito bem, e agora para finalizar, então, as listas de verificação, que são muito interessantes, por exemplo, para listas de organização de hábitos, de tarefas num dia. Inclusive, se você quiser aprender como realizar uma planilha para o monitoramento de hábitos, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal. E para esta lista, basicamente, então, vamos neste atalho de lista de verificação, e aqui já temos, novamente, um item principal. Poderia ser cozinhar. Apertando Enter, é criado um novo item principal. Se eu utilizar o atalho Tab, é criado um subitem dentro deste item principal. Então, poderia ter, por exemplo, preparar os ingredientes, cozinhar os alimentos, organizar a mesa e assim por diante. E o interessante desta lista de verificação é que quando marcar uma caixa de seleção, pode ocorrer o destaque do conteúdo. Isso pois, aqui no menu de lista de verificação, nesta seta ao lado da lista de verificação, estou utilizando essa estilização. Poderia utilizar outra estilização que apenas marca a caixa de seleção, sem destacar, sem estilizar o conteúdo. Porém, esta também é uma opção. E agora que aprendemos como criar listas com marcadores, listas numeradas e listas de verificação no Google Docs, no Documentos Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal.